Howdy, man. O fotógrafo Sebastião Salgado está levando a sua mais nova exposição, Amazônia, a várias cidades do Brasil e do exterior. O Correio do Povo participou de uma entrevista coletiva com o artista, em que ele fala sobre esse novo trabalho. Confira a seguir. Parabéns pelo lindo prêmio hoje. Eu tinha alguns amigos na plateia do Moreira Salles, disseram que foi uma coisa linda, que foi bem emocionante. Foi bonito, foi agradável. Para quem não sabe, o Sebastião recebeu o prêmio do SEBRE, do Centro de Estudos, esqueci o que quer dizer a sigla, Centro de Estudos Brasileiros de Relações Internacionais. É isso. Mas eu sozinho não, eu e a Lélia recebemos. Você, Lélia e algumas outras pessoas, mas vocês receberam mas na categoria também. nossa eu não recebi sozinho, eu recebi com a Lélia. É verdade, você tem razão em fazer essa observação. A Lélia é indispensável, imprescindível. Nós estamos só esperando o Piquet, que vai fazer uma abertura aqui. Que Senhora, o Piquet está com um problema técnico, acho que ele não vai conseguir entrar. Melhor a gente... Então, vamos embora sem o Piquet. Não perder então, vamos tempo. embora. Vamos embora. Então, primeira pergunta. Sebastião, a gente sorteou a ordem das perguntas. Cada um dos repórteres presentes vai fazer uma pergunta e a gente passa para a seguinte, assim que você encerrar seu raciocínio, ok? Tá Primeira bem. pergunta. O povo... Boa tarde, Sebastião. Aqui é Flávia, repórter do jornal O Povo de Fortaleza, Ceará. Estou muito feliz de poder conversar com você, depois de tanto tempo que a gente queria ter essa oportunidade. Eu queria perguntar para você, nesses 7 anos que você ficou lá na Amazônia, em relação às lideranças indígenas femininas. A gente fez um levantamento aqui no Ceará de que, apesar de não ter tantas mulheres cacicas aqui no estado, a gente tem muitas mulheres em posição de poder, né, de organização, de liderança. Eu queria saber o que é que você percebeu nesse seu trabalho lá em relação a isso. Ou se elas estão mais relegadas àquela função mesmo de cuidar da casa, dos filhos. Eu falei com algumas cacicas aqui, elas disseram que isso foi herdado do homem branco, né? Mas, na verdade, as mulheres sempre tiveram participação ativa nas suas aldeias. Fala um pouquinho sobre o que é que você achou nesse tempo em relação a isso. Você fotografou, inclusive, né, algumas mulheres lá. Fala um pouquinho disso, por favor. Olha, eu não achei nada parecido com o nosso sistema de relações sociais dentro da família, né, tradicional brasileira ou francesa, não importa. Eu acho que a maneira que os indígenas vivem é um pouco diferente da nossa. Eu encontrei lideranças femininas com uma presença incrível. Encontrei tribos, por exemplo, você está no estado do Ceará, não é isso? Uma tribo bem próxima de você está no estado do Pará, não é? O Zoé, onde o poder na tribo é o poder feminino. As mulheres têm um poder incrível. Elas têm vários maridos, elas chegam a ter 5 maridos. Ela tem um marido pescador, um marido caçador, um marido agricultor, um marido que está em volta da casa, que ajuda, e ela que tem o poder tribal. São as mulheres que têm o poder tribal. O poder lá é muito mais feminino que masculino. Então, é uma característica dessa tribo. Eu encontrei outra tribo no Vale do Javari, os Corubo, onde o primeiro grande líder deles, quando fizeram o primeiro contato com o mundo, nosso mundo, né? Eu não digo mundo civilizado, porque os deles são tão civilizados quanto o nosso, mas a grande liderança era feminina. Ela que organizou, ela que trouxe, ela que fez o grande contato. Então, eu achei, tanto líderes masculino como feminino, a relação é muito diferente do nosso mundo. Não tem esse peso da religião, onde definiu a mulher como um ser secundário. Não é isso? O chefe é o homem e a mulher toma conta da casa, da família. Não é o caso nas tribos, não. As tribos têm tribos onde você tem liderança masculina, tribo com lideranças femininas, e não existe muito essa imposição
de um gênero sobre o outro. Mas isso impactou de alguma forma o teu trabalho? Como é? Mas isso, de alguma forma, impactou o teu trabalho? Isso impactou a minha forma de descobrir uma outra forma de relação familiar, uma outra forma de relação comunitária, né? Onde existe uma igualdade imensa entre homem e mulher. As mulheres são muito importantes. Você não chega para trabalhar numa tribo, como eu cheguei, trabalhei com 12 tribos diferentes, sem ter uma imensa discussão. Você discute a todo nível da tribo, durante 2, 3 dias de discussão. Os indígenas parlamentam muito. E aí o diálogo com a tribo era tanto com os homens quanto com as mulheres. Elas participavam ativamente da mesma forma. Obrigada, Flávia. Agora, nosso segundo entrevistador é o André, do Diário de Pernambuco. André Guerra, por favor, a pergunta. Pois não, em primeiro lugar, meus parabéns, Sebastião, mais uma vez é um prazer estar falando com você aqui, meus parabéns pelo trabalho, sou um grande admirador. Eu queria, assim, que você me comentasse um pouco comigo sobre, saindo um pouco desse assunto, mas ainda dentro da exposição, sobre o que é que tem de mais forte nas imagens, na sua opinião, com relação ao atual estado da Amazônia. O que é que você pode dizer nesse sentido, assim, o que é que mais ecoa sensorialmente na exposição, o que a Amazônia vem passando, esse drama ecológico dos últimos anos? André, desculpa eu perguntar, mas você de que jornal, de que estado? Diário de Pernambuco. Pois é. André, a Amazônia é um grande espaço. A Amazônia representa praticamente 50% do território brasileiro. O bioma amazônico. Se for a Amazônia legal, é mais de 50%. Mas o bioma amazônico, quer dizer, a floresta amazônica, é 49,6% do território brasileiro, praticamente a metade do Brasil. É um espaço imenso, é um espaço hoje muito ameaçado, mas a ameaça da Amazônia, do território amazônico, ele vem pela periferia, vem pelas margens, principalmente. A Amazônia, as terras devolutas da Amazônia, quer dizer, as terras sem definição de proprietário, porque os territórios indígenas têm uma definição de proprietário, são os indígenas. As áreas de conservação permanente têm uma definição, são os parques nacionais, estão ali, pertencem ao Estado e tudo. Ao passo que as terras devolutas, elas não têm definição de proprietário, ali que houve a predação total da Amazônia. Mas essa área de predação, ela praticamente terminou, porque o que tem hoje de terra devoluta, a grande maioria, são o que a gente chama floresta de igapó, são as florestas inundáveis, que estão 6 meses por ano debaixo da água. Existe uma diferença muito grande entre as águas baixas e as águas altas na Amazônia. A variação chega até 25 metros de diferença. Então, naquelas grandes planícies da Amazônia, a água avança centenas de quilômetros. Inunda aquelas florestas, essas terras não servem mais para a agricultura. As grandes terras agrícolas da Amazônia, hoje que restaram, são os territórios indígenas, porque os indígenas são agricultores. Eles chegaram primeiro, eles chegaram alguns milhares de anos na Amazônia, e eles escolheram os territórios que não eram inundáveis, onde eles poderiam viver o ano inteiro, praticar agricultura. E no governo atual, o executivo do governo atual, que a gente fala o governo brasileiro, mas a gente está errado quando a gente fala o governo brasileiro, que o governo é constituído de 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Dos 3 poderes, o predador é o executivo, é o presidente da República e os seus ministros. Então, eles tentam hoje, a todo preço, destabilizar as instituições, destabilizar a legislação, porque tanto os territórios indígenas como as áreas de preservação permanente são protegidas pela Constituição, são áreas protegidas por lei. E hoje as grandes tentativas dos PECs, lançados pelo presidente da República, por alguns dos seus ministros, não é? Na tentativa de destabilizar. Mas nós temos uma outra parte dentro do governo brasileiro, que é um amortecedor
a essa ação predatória, que é o judiciário. O judiciário tenta, a todo preço, fazer respeitar a Constituição. Então, nós estamos vivendo uma luta permanente nessa tentativa de agressão das terras agrícolas, que são os territórios indígenas, principalmente, protegidos pela lei. Muito bem. Agora, o Marcos Cândido do UOL vai fazer a pergunta. Oi, boa tarde, parabéns pelo trabalho, Sebastião. Eu tenho uma pergunta um pouco, de repente, mais técnica, mas muito me impressionou a questão dos rios aéreos da Amazônia. Como que foi feita a captação dessas imagens? E queria que você pudesse explicar um pouco mais desse fenômeno, né? Me fala o seu nome outra vez? Marcos Cândido, repórter do Portal UOL, aqui de São Paulo. Do Portal UOL. Onde é que você está baseado, Marcos? São Paulo, capital. São Paulo. Olha, os rios aéreos é um conceito novo, um conceito brasileiro, de cientistas brasileiros que fizeram uma descoberta incrível. Fizeram uma descoberta que as grandes árvores da Amazônia são capazes de colocar umidade no ar, de evaporar em torno de 1.000 a 1.200 litros de água por dia cada uma dessas árvores. E são bilhões e bilhões de árvores, o que acarreta um volume de umidade incrível no ar. São nuvens fantásticas. Essas nuvens formam as nuvens gigantes, que a gente chama de cumulus-nimbus, são nuvens que chegam a 10 quilômetros de altura. Uma parte dessa umidade, ela cai outra vez na Amazônia, ela chove, mas uma grande parte, ela vai embora. Ela é levada por correntes eólias e vão embora, o que garante toda a umidade do centro-oeste do Brasil. Essa grande agricultura, o grande agronegócio brasileiro, ele só existe e é garantido pelos rios aéreos que vêm da Amazônia. Pra você ter uma ideia, os cientistas descobriram que o volume de água que deixa a Amazônia cada dia por via aérea é superior ao volume de água que o rio Amazonas coloca no Oceano Atlântico a cada dia. Você vê que é considerável o volume. E esse volume, ele garante a precipitação nas outras regiões do Brasil, praticamente em todas, e uma grande distribuição de umidade no planeta inteiro. Eu tive o privilégio de poder voar com o Exército Brasileiro e com a Força Aérea Brasileira. Eu estive em Brasília, fiz uma solicitação às autoridades militares brasileiras de realizar meu trabalho de fotografia aérea junto a eles, porque eu sabia que só o Exército e a Força Aérea Brasileira são capazes de atingir toda a Amazônia, porque o Exército Brasileiro possui 23 quartéis dentro da Amazônia, estão distribuídos na Amazônia. Então, eu pude morar nesses quartéis, viajar nas aeronaves dele. Eles tinham umas janelas abertas dos aviões, dos helicópteros, que me permitiam fotografar. E aí, eu fotografei coisas que nunca foram vistas. Primeiro, os rios aéreos. A exposição contém os rios aéreos. E, segundo, o sistema de montanhas da Amazônia. Nós temos a impressão que a Amazônia é um território plano, com grandes rios que serpenteiam no meio. É verdade por uma parte da Amazônia, mas uma grande parte da Amazônia é montanhosa. O maior massivo montanhoso do Brasil está na Amazônia, o massivo do Imeri, onde está o Pico da Bandeira, o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil. Então, essa exposição apresenta uma série de conceitos novos. As montanhas, os rios aéreos. Eu mostro também o sistema de precipitação, as chuvas amazônicas. Ninguém é capaz de imaginar o que é uma chuva amazônica. As chuvas amazônicas são como explosões atômicas. Você tem a impressão que é um cogumelo atômico. Não, é uma chuva que está caindo numa região determinada, mas é tão forte a carga de umidade, é tão forte a precipitação, que dá um efeito colossal. A Amazônia é algo fantástico. Eu fico extremamente feliz que os brasileiros, recentemente, se interessaram pela Amazônia. Porque até o ano 2000, ninguém no Brasil se interessava pela Amazônia, ou muito pouca gente. A partir do ano 2000, onde se constatou que estava na eminência de haver um genocídio
com a chegada do Covid nas populações indígenas, que não têm anticorpos para as doenças que vêm de fora da floresta, nós podíamos perder toda a população indígena. A partir desse momento, toda a imprensa, vocês da imprensa, todo o sistema de informação, toda a organização indígena, todos começaram a atuar de uma forma tão colossal que hoje o Brasil possivelmente seja o país que tenha a maior conscientização de proteção das comunidades indígenas e do ecossistema amazônico. Obrigado. É um prazer. Gente, o Paulo, que seria o seguinte, está sem microfone, ele está escrevendo aqui a pergunta dele. E eu vou repetir aqui. Sebastião, ele é o Paulo Henrique, do Hoje em Dia, do Jornal Mineiro. Olá, um prazer. Ele é de onde? De que jornal? Hoje em Dia, de Minas Gerais. Jornal Okay. Hoje em Dia. Segue a minha pergunta. A escolha da trilha sonora partiu de você? Já tinha algum contato com o Jarre? Por ser um veículo mineiro, também gostaria de saber se há possibilidade da exposição vir a Belo Horizonte. Graças, diz. Olha, a minha esposa, Lélia, que é a curadora, que é a cenógrafa da exposição, ela viajou comigo pela Amazônia. Ela teve várias dessas missões aéreas que eu acabei de falar, teve em várias tribos que eu vivi, ela veio também. E ela, para conceber a apresentação desse projeto, é claro, ela teria que ir lá. E a coisa que mais impressionou ela são os sons da Amazônia. Ela queria que os sons da Amazônia estivessem presentes nessa exposição. Então, ela descobriu que o Museu de Etnologia da cidade de Genebra, na Suíça, tinha trabalhado durante dezenas de anos, coletando sons da Amazônia, sons das chuvas, sons dos ventos, dos pássaros, dos humanos, todos os sons que você pode imaginar, dos trovões, de tudo. E a Lélia conversou com o Jean-Michel Jarre, e o Jean-Michel Jarre é uma pessoa extremamente fácil, extremamente acessível, é uma pessoa do lado bom da vida, o João Michel. E a Lélia conversou com o Jean-Michel, e o Jean-Michel aceitou de compor uma música dele, incluindo o fundo da música, os sons da Amazônia. Ele fez uma música que eu acho maravilhosa, é o fio condutor da exposição, uma música longa, uma música de 52 minutos, que ela roda na exposição, quando ela termina, ela começa outra vez, mas ela é suficientemente longa para você não perceber quando ela começa de novo. A exposição é uma exposição que você necessita 2 a 3 horas para ver bem a exposição. Talvez na última hora você começa a perceber que você já escutou um pouco daquele som. Mas é tão bonito, é tão fantástico. Então, esse é o som principal da exposição. Mas a exposição tem 2 outros sons. Nós, na parte de fotografias impressas que as pessoas vêm ver, o guia é a música do Jean-Michel Jarre. Mas nós temos 2 projeções na exposição, uma projeção de paisagens da Amazônia. São 110 fotografias e nenhuma dessas fotografias das paisagens estão apresentadas dentro da exposição. São outras fotografias. Aí nós temos uma música maravilhosa do Heitor Villa-Lobos, chamada Erosão, a origem do rio Amazonas. O Villa-Lobos compôs muito para a Amazônia e ninguém conhece as músicas do Villa-Lobos para a Amazônia. Então, essa projeção é com essa música do Heitor Villa-Lobos. É uma sala à parte dentro da exposição. E nós temos uma segunda sala de projeções com retratos de indígenas, onde a música é uma música do Rodolfo Streuter, que é o compositor brasileiro que mora em São Paulo, que é do conjunto Pau Brasil, e ele compôs uma música com vozes, com instrumentos e sons indígenas, que é uma música também maravilhosa. Então, nessa exposição, nós temos essas 3 trilhas sonoras que conformam, que arredondam
a apresentação dessa exposição. Nós temos uma programação, sim, para levar a exposição em Belo Horizonte. Assim como nós temos uma projeção de levar a exposição em Porto Alegre, em Curitiba, em Brasília, em Belém, em Manaus. E nós temos 2 jogos de exposição para o Brasil e para a América Latina. Um está em São Paulo, a apresentação em São Paulo, no Sesc Pompeia, termina no dia 31 de julho, e a segunda exposição está começando aqui agora, na semana que vem. Então, nós teremos essas 2 exposições disponíveis para o Brasil e para os países da América Latina. E na Europa, nós temos 3 jogos da exposição. São jogos similares. Nesse momento, uma dessas exposições da Europa está na cidade de Manchester. Antes ela estava em Londres, no Museu de Ciências de Londres, e agora está no Museu de Ciências de Manchester. O outro jogo de exposição está em Roma, no Museu Maxi. Essa exposição do Maxi começou no dia 1º de outubro do ano passado, deveria terminar no final de fevereiro, mas a afluência foi tão grande que eles solicitaram para terminar no final de abril. Nós permitimos e depois eles solicitaram para terminar no final de agosto. Então, a exposição vai até o final de agosto, porque a frequência é incrível. E o terceiro jogo dessa exposição, que começou em Paris, agora está na cidade de Avignon, na França, acontecendo junto ao maior festival de teatro da Europa, que é o Festival de Teatro de Avignon, e a exposição está no Palais des Papes, que é o Palácio dos Papas em Avignon, um local maravilhoso. A exposição de Roma, terminando no final de agosto, ela irá para Los Angeles. Ela vai começar em Los Angeles no dia 20 de outubro deste ano. Agora, então, o conterrâneo de Lélia, que é a Gazeta do Espírito Santo, Gustavo, como se fala seu nome, Gustavo? Chelugi. E bem-vindo, bem-vindo. Sebastião, Espírito Santo, o jornal é de Vitória, né? E é o Gustavo que vai fazer a pergunta. Sebastião de Coração. Qual jornal, Gustavo? A Gazeta? Jornal A Gazeta. Prazer falar com Ótimo. você. Sebastião também é capixaba para a gente. Só que eu não estou conseguindo ver Sebastião, mas tudo bem. Na verdade, é uma pergunta meio imbuída em algumas perguntas. Primeiro, eu achei interessante, né, que vai ter esse concerto, né, no Teatro Municipal, e é em memória a Bruno Pereira e Dom Phillips. Achei fantástica essa menção. E a pergunta é a seguinte: você que viveu tanto tempo na Amazônia, qual a sensação? A gente aqui do lado de fora tem uma sensação de que os próprios índios estão abandonados pelo governo federal à própria sorte, né? Não estou nem falando dessa questão de disputa por terras, enfim. E eu queria que você passasse para a gente um pouco dessa sensação que você teve vivendo com eles e essa repercussão internacional que está tendo em defesa da Amazônia, né? A gente está tendo artistas de Hollywood, a gente está tendo pessoas, né, influentes do mundo inteiro, preocupado com esse desmatamento. Então, eu queria que você falasse para a gente se você, vivendo lá ao lado deles, tem essa sensação de abandono e de perigo, e o que você acha dessa repercussão internacional, dessa preocupação que o mundo está tendo com a preservação da Amazônia. E, obviamente, também, pegando a pergunta do nosso colega mineiro, se Vitória pode receber uma vertente dessa exposição. É isso. Olha, deixa eu te falar. Eu acho que isso é um conceito que a gente tem de fora da floresta amazônica, que os índios estão abandonados. Sim, eles não estão abandonados, porque eles vivem na casa deles, na floresta deles, você entende? Eles possuem a terra deles, eles têm um conceito de espaço, de território, onde eles nasceram, a terra é deles. Então, eles
não tem a mínima possibilidade de estar abandonados, porque eles mesmos não podem se abandonar. O que o governo abandonou foram os filtros de proteção do espaço indígena, dos territórios indígenas. Os territórios indígenas eram protegidos por uma instituição chamada FUNAI, que é possivelmente a maior instituição social de todas as Américas e jamais tiveram. Graças à FUNAI, hoje nós temos 25,1% do território amazônico são comunidades indígenas protegidas pela Constituição por lei. O que o governo abandonou foram os filtros de penetração nos territórios indígenas. Por exemplo, você viu a morte recente do Bruno e do Dom. Isso, a responsabilidade, sem nenhuma dúvida, é da FUNAI, é do governo federal, que retirou toda a proteção do Vale do Javari, através de bases da FUNAI, e não permitiu a invasão do território. Hoje o território foi invadido por pescadores ilegais, por madeireiros ilegais, por garimpeiros, que sempre foram ilegais. E, então, foi essa violência que o governo brasileiro permitiu penetrar no território indígena que levou ao assassinato dessas duas pessoas fantásticas que só faziam bem para a Amazônia, entende? Então, isso que o governo abandonou. Mas abandonar os indígenas? Não abandonou, porque os indígenas não podem ser abandonados. Eles são senhores no seu território, eles são autônomos, eles, dentro do território deles. O que acontece é que o território deles está sendo invadido e o governo abandonou o filtro de proteção. Então, isso está acarreando, vai acarrear uma grande quantidade de violência, de conflitos, de lutas. Então, esse é o problema, mas dizer que o governo abandonou é um conceito que, para mim, é difícil de assimilar. O governo abandonou uma parte da assistência de saúde que levava aos indígenas, através do corte de orçamentos, de redução de fluxo de medicamento, de assistência à comunidade indígena. Isso ele abandonou. Mas ele abandonando isso, ele não abandonou os indígenas, porque os indígenas também têm os medicamentos deles. Os indígenas têm a medicina tradicional delas, entende? Mas todo esse ato falho do governo também levou a uma coisa fantástica. Levou a uma grande organização das comunidades indígenas. Até pouco tempo, quem levava em frente toda a luta pela Amazônia, pelas comunidades indígenas, eram organizações não governamentais, de meio ambiente, sociais, de proteção aos indígenas. Eles lideravam um pouco essa frente de proteção ao território indígena. Hoje isso mudou. Hoje, quem lidera toda a proteção do território indígena são as organizações indígenas. Então, elas também adquiriram uma potência tão grande que elas estão tendo isso que você acabou de falar, um grande apoio internacional. A grande denúncia internacional não está sendo feita por mim, nem pelas organizações indígenas, está sendo feita pelos próprios indígenas. Isso leva a uma legitimidade de luta colossal. Está havendo um levantamento de grupos, de ideias, de posições, você entende? De fundos financeiros de apoio às comunidades indígenas. Então, nós estamos vivendo um momento onde jamais a Amazônia e as comunidades estiveram tão ameaçadas por um governo predatório, mas jamais as organizações indígenas estiveram tão organizadas e tão potentes como agora também. Nós também poderemos levar a exposição à vitória. O nosso desejo é levar essa exposição ao Brasil inteiro. O que nós precisamos é de um espaço consequente que possa receber exposição. Nós precisamos de grupos locais que aceitem participar no financiamento
dessa exposição, que é uma exposição grande, que acarreta despesas, como iluminação, como preparação dos locais, como tudo. Então, se a gente conseguir, como nós estamos conseguindo, por exemplo, em Belém, é o Banco do Estado do Pará que vai ser o principal financiador, mas a gente poderia conseguir o mesmo no Espírito Santo. Os grupos financeiros do Espírito Santo, o Banesp poderia ajudar e a gente poderia trazer a exposição para o Espírito Santo. Eu ficaria felicíssimo. Você pode ter certeza que eu vou correr atrás disso. Isso é. Ótimo, porque eu sou totalmente ligado à Vitória. Eu nasci em Minas Gerais, mas eu sou cidadão de honra do Espírito Santo. A minha esposa é de Vitória. Eu morei em Vitória, fiz universidade em Vitória. O Instituto Terra, ele serve tanto ao Estado de Minas como ao Estado do Espírito Santo. E nós trabalhamos intimamente com o governo do Espírito Santo na recuperação ecossistêmica no Vale do Rio Doce. Então, para nós, o Estado do Espírito Santo é um estado extremamente importante e se a gente pudesse levar essa exposição em Vitória, seria um imenso prazer. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Tem fotos fantásticas, pelo menos a que eu vi. E se não vier para cá, eu vou... Tem que vir. Então, dá um pulinho, Ri, vem ver a exposição. Se você puder vir no dia 23, ver o concerto no Teatro Municipal, é uma das coisas mais emocionantes, mais lindas que eu poderia apresentar sobre a Amazônia. Obrigado. É lindo mesmo. Eu vi em São Paulo e é espetacular. Então, Bruna, que é de O Liberal lá bem no norte, amazônico, né? Então, isso Sebastião, mesmo. Bruna é do jornal O Liberal. Liberal de que? O Liberal de onde, Bruna? Eu sou Bruna Manaus. Lima, repórter de O Liberal em Belém do Pará. Em Belém, ótimo. Nós vamos levar a exposição em Belém, estamos preparados para levar. Já sabe mais ou menos o período que vai chegar aqui em Belém, a exposição? Olha, deveria ser em novembro, mas o local que a gente deveria levar a exposição estava tudo preparado. Eles pediram uma fortuna como aluguel do local, pediram R$700 mil para a gente apresentar a exposição. Nós não temos esses recursos. Então, nós estamos procurando, com o governo do Estado, um outro local que a gente possa apresentar. Mas o nosso desejo é levar, eu estou seguro que nós levaremos a exposição a Belém. Ainda esse ano? Esse ano eu acho que não dá mais, mas o ano que vem. Tá. Só para eu colocar aqui na matéria. Sebastião, a minha pergunta ela é mais assim uma visão tua. Tu que tens uma história com a fotografia que denuncia, que mostra a pobreza, que mostra a persistência de imigrantes por um lugar, que mostra a devastação da floresta, que mostra a devastação também de povos indígenas. Aí eu queria assim que diante dessa coleção toda, né, de trabalhos e vivências, como é que tu enxergas a humanidade? Tu achas que esse cenário todo de devastação ainda pode mudar? Olha, deixa eu te falar, a gente vive num mundo em evolução, um mundo violento, um mundo difícil. Você vê uma guerra que está acontecendo hoje na Europa, mas as guerras nunca pararam de acontecer. Eu vi violências terríveis na minha vida. Eu perdi a crença na humanidade. O que eu vi no Ruanda, no genocídio do Ruanda nos anos 90, foi uma coisa terrível, sabe? Mas eu tenho esperança de que tudo isso que está acontecendo são partes da evolução, que a espécie humana vai tirar lição, que nós vamos evoluir, que nós vamos chegar um dia a conviver em paz, em harmonia, onde a violência possivelmente possa terminar, onde a gente respeita o planeta, onde nós voltemos a ser biodiversidade, viver em paz com todos os seres vivos do planeta. Eu tenho esperança, mas eu não tenho certeza, porque quando a gente vê as coisas que acontecem, não é? Veja na sua região. Até há poucos anos, a gente não conhecia a violência na Amazônia que a gente conhece hoje. A violência foi levada principalmente pelo governo atual na Amazônia. A Amazônia passou a ser
um local de uma violência incrível, que ninguém conhecia. Eu lembro uma cidade lá no extremo da Amazônia, em Cruzeiro do Sul, no Acre, que era a cidade mais tranquila e mais pacata, hoje é uma das cidades mais violentas do Brasil. Você entende? Você diz, mas, gente, como é que isso acontece? Como é que pode acontecer? Não é? Como é que nós vamos fazer? Nós que somos um país cada vez mais rico, cada vez produzindo mais, cada vez exportando mais, com tantos ricos e com tantos pobres. Não é? Você andando em São Paulo, igual eu tive lá agora, há pouco tempo, o dia que nós fizemos a apresentação na Sala São Paulo, e que a gente vai para a Sala São Paulo, encontra milhares de brasileiros jogados fora, jogados na rua como se fosse lixo, pedindo esmola, dormindo no chão. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro agora, é a mesma coisa. E a gente pergunta, como é que isso aconteceu? Como é que pode acontecer? Não é? Como é que nós expulsamos todos os homens e mulheres e crianças do campo para instalar o agronegócio brasileiro, onde a gente considera que o mais importante é a riqueza gerada e não o bem-estar do ser humano? Então, eu me pergunto, eu tenho esperança que a nossa evolução possa levar a uma modificação de comportamento e que a gente possa todos, nós todos, vivermos em paz, vivermos com dignidade, mas é muito difícil, sabe? Eu vi tanta violência na minha vida que, um momento, eu perdi a fé na humanidade. Eu acreditei que a gente não merecia ter uma sobrevivência como espécie. Eu abandonei a fotografia, voltei para o interior de Minas, na hora que meus pais ficaram velhinhos, e passaram a fazenda deles para a Lélia, minha esposa, e para mim. E foi aí que nós começamos a plantar uma floresta. Começamos a recuperar a biodiversidade. E com a volta das árvores, eu vi voltar os insetos, vi voltar os pássaros, vi voltar toda a biodiversidade, os outros animais. E aí me veio uma esperança interessante, de que antes eu vivia na desesperança da minha espécie. Hoje eu vivo na esperança do meu planeta, na esperança de todas as outras espécies, e que eu vi que a minha espécie é tão importante como a espécie das formigas, como a espécie dos cupins, como a espécie das baratas, como a espécie dos elefantes, das tartarugas. Cada uma dessas espécies é tão importante para o planeta quanto a minha. E se a minha desaparecer, a minha espécie desaparecer, não tem problema nenhum para o planeta. O planeta continua a existir, as outras espécies continuam a existir. Então, eu voltei à natureza com esse projeto de reconstituição, de reabilitação do ecossistema da Mata Atlântica, onde nós estamos trabalhando no Instituto Terra, plantando milhões de árvores. Então, voltou a esperança no meu planeta. Eu acho que a nossa evolução, a nossa sobrevivência, a nossa coexistência pacífica está ligada à natureza, está ligada ao meio ambiente. E que nós todos juntos temos que fazer um retorno em direção ao planeta. Obrigada. Que lindo, Sebastião, que lindo. E agora vamos fazer um salto mortal sobre o país. Vamos para Porto Alegre, com a Adriana Androvandi, do Correio do Povo. Olha só que beleza. Que voo rápido, né? Adriana, nós estamos preparados para fazer a exposição aí no espaço do... Como é que é o nome desse banco espanhol que está no Brasil? Santander. No Espaço Santander, nós estamos discutindo para levar a exposição para ir para Porto Alegre. Está bem adiantada as discussões, eu acho que a exposição vai para aí. Que boa notícia. Bom, o senhor esteve em Porto Alegre em 2014 para a abertura da exposição Gênesis, e eu estive naquela entrevista coletiva. Eu sou já uma jornalista um pouco mais veterana, então eu tenho que aproveitar a minha memória, né? E ao final daquela trajetória, eu lembro que o senhor comentou que saía com um pouco mais de esperança em relação ao planeta e a sua capacidade de se regenerar.
e que saía sem dar tanto valor, um valor excessivo à espécie humana. Então, um pouco, né, eu percebi que o senhor já respondeu um pouco a pergunta da colega anterior, mas eu queria fazer essa referência à exposição Gênesis, passados 8 anos, né? Como o senhor vê essa relação, assim, mudou alguma coisa no teu olhar, né, em relação a isso, a essa relação do homem e da regeneração? Olha, quando eu fiz a apresentação do Gênesis em Porto Alegre, depois disso, eu morei na floresta amazônica, morei com as comunidades indígenas, e as comunidades indígenas me ajudaram a voltar dentro da minha espécie. Porque, finalmente, as comunidades indígenas da Amazônia, elas representam a pré-história da humanidade. Eu trabalhei com comunidades indígenas recém-contactadas. Eu nunca trabalhei com comunidades indígenas isoladas, porque eles são isolados, os isolados têm que permanecer isolados, e a Constituição de 1988 no Brasil proíbe o contato com os isolados. O contato com os isolados pode se fazer somente se eles quiserem contactar. Então, eu nunca tive com indígenas isolados, mas eu tive com indígenas de recente contato. E, olha, para mim foi uma grande lição de vida para a minha espécie. E aí eu vi que, para a gente projetar o nosso futuro, nós temos que conhecer bem o nosso passado. E a espécie humana tem uma vantagem imensa. Ela está convivendo com o passado dela. A espécie humana convive com a pré-história dela, e a pré-história da espécie humana está dentro da floresta amazônica. Só o Brasil possui 102 grupos de indígenas que jamais foram contactados. Eles são nós de há 10 mil, 20 mil anos atrás. E o que é colossal? Quando eu encontrei esses indígenas, não tinha diferença nenhuma de mim. Tudo que é de mais nobre, tudo que é de essencial, aquilo que a minha mãe ensinou quando eu era menino, aquilo é a base de comportamento de uma comunidade indígena. A ideia de solidariedade, a ideia de comunidade, a bondade, não é? E quando eu vim trabalhar com essas comunidades indígenas, eu vim para o início do Homo sapiens. Eu vim para o início das minhas comunidades. E eu vi que eles representam nós de há 10 mil anos atrás, e que tudo que nós temos, nós já tínhamos. Nós já tínhamos nas relações humanas, nas relações comunitárias, e vários bens que nós temos, por exemplo, nós já tínhamos um antibiótico, eles têm antibiótico. Nós já tínhamos anti-inflamatório, porque eles têm anti-inflamatório. Todos naturais. Nós fizemos produtos artificiais, porque nós somos dezenas de milhões, hoje bilhões, então difícil de extrair tudo da natureza, mas nós fizemos, construímos uma série de coisas. Então, eu aprendi tanto com essas comunidades que me permitem compreender melhor o meu momento como espécie, no momento histórico que eu estou vivendo. Então, isso me trouxe muita paz. Eu descobri que a violência não é uma característica das comunidades indígenas. Os indígenas que são mais agressivos, que falam mais duro, são aqueles que tiveram mais contato com o nosso lado, esses que foram já contactados há muito tempo. Porque os indígenas que vivem mais profundamente na floresta não têm agressividade. Eles vivem de uma maneira tão doce. Eles não conhecem a mentira. Eles não sabem dizer não. Uma criança de 5 anos pode subir numa árvore de 10, 15 metros, se ela cair, morrer, caiu, morreu. Uma mãe não diz não, jamais, porque ela não conhece a repressão. A nossa repressão veio com a evolução da nossa história. Então,
Isso me trouxe muita paz dentro de mim mesmo, trabalhar com as comunidades indígenas. As comunidades indígenas são nós do conceito de paraíso, sabe? É fantástico. Muito obrigada. Nada, um prazer. Pronto, gente, terminou? Sim, terminou. Desculpem aqui, fiquei enrolada. Gente, foi uma maravilhosa entrevista. Muito obrigada, Sebastião. Muito obrigada mais uma vez. A gente fica ouvindo, né? Tem vontade de continuar conversando. Muito obrigada a todos vocês. E qualquer coisa nós estamos. Paula, eu e as meninas da Tônica e o pessoal da comunicação.